Olá, sou Gustavo Vasques, doutorando em literatura pela Universidade Federal do Paraná e vou falar um pouco sobre a tese que estou fazendo. Ela chama-se O Regionalismo de Coelho Neto e é uma continuação, uma espécie de continuação da minha dissertação que também fiz na Federal do Paraná, chamada O Regionalismo da Belle Époque. Então, na minha dissertação eu trato desse período que vai do fim do século XIX até as primeiras décadas do século XX. E eu fiz um estudo bem geral dos autores regionalistas. Então, tem uma miríade de autores, vão desde alguns muito conhecidos por todos, que nem o Monteiro Lobato, outros mais conhecidos pela crítica, como o Simões Lopes Neto, e um outro nem tão conhecido, que nem o Hugo de Carvalho Ramos ou Alcides Maia. E também o Coelho Neto. E o Coelho Neto é um autor curioso, né, porque ele era fundador da Academia Brasileira de Letras, ele é maranhense, mudou-se para o Rio de Janeiro cedo, ele tinha acho que 7 anos, né, e fazia parte do grupo de intelectuais, era amigo de Machado de Assis, José do Patrocínio, Arthur de Azevedo, Olavo Bilac. Né. E é um caso pitoresco, porque ele foi muito famoso em sua época, né, foi o primeiro escritor brasileiro a fazer um sucesso significativo em Portugal, lançava um, dois, às vezes três, ou até mais livros por ano, por editoras de renome. E hoje ele é basicamente esquecido, poucas editoras ainda lançam livros dele, e pouco estudado, até pouco respeitado também. Né? Tem uma lenda de que os modernistas o enterraram, tá? E de fato alguns modernistas não gostavam dele, o Oswald de Andrade acho que tem uma fala famosa dizendo que eu nunca li, nunca gostei do Coelho Neto. Mas é um caso um pouco mais complicado, ele mesmo em sua época, o Coelho Neto também era criticado, por exemplo, por Lima Barreto ou José Veríssimo, que não gostavam do estilo dele, falavam que ele era muito pomposo, que ele tinha muita forma e pouco conteúdo. Né? E ao mesmo tempo é curioso, por exemplo, o Mário de Andrade tem um livro de contos chamado Primeiro Andar, bem do início da carreira dele, em que ele admite a influência do Coelho Neto. Então, é um escritor que teve seu momento, né, e que teve também suas raízes, que influenciou outros autores. Hoje, acabou ficando tudo muito confuso, e uma parte dessa confusão é por ser um autor com uma obra muito longa. Ele tem mais de 100 obras publicadas. Tá? E tem de tudo, tem crônicas, tem contos, romances, teatro, contos infantis, o que ele chama de fantasias, alguns poemas, discursos que ele também publicava em livro. Tem discursos, por exemplo, O Fogo, A Água, tem até discurso da inauguração da piscina do Fluminense em um livro dele. O Wilson Martins, o crítico, resumiu dizendo que o Coelho Neto fazia fogueira com qualquer lenha que encontrava. Né? Então, nessa obra beira quase a esquizofrenia, assim, que tem de tudo mesmo, tem coisas muito boas, tem coisas muito ruins, tem que fazer uma certa limpeza. Né? Falei, ele fez sucesso em Portugal, ele foi, dizem, o primeiro autor brasileiro a viver só da escrita, né? E viveu até muito bem, era uma das coisas que criticavam nele também, era que ele fazia festas na casa dele, nas Laranjeiras, ele foi um escritor também que viveu bem demais assim para os padrões da época e recebeu algumas críticas por isso, né? E a obra dele também é bem complicado, a forma como ela é lida hoje, por exemplo, Rei Negro, que é uma obra que já foi publicada na Alemanha, na Argentina, na França, tem uma edição recente desse século, uma obra anacrônica, uma obra inferior, ela trata da escravidão e foi escrita em 1914, e enquanto que ele tem obras de alto valor, por exemplo, Turbilhão, que Brito Broca, Wilson Martins colocam como uma das melhores romances da época, ninguém sabe, ninguém viu, ninguém lê, não tem edição recente, então ele tem muito esse problema, né, de conseguir encontrar em uma obra tão grande, tão difusa, o que tem valor. No meu caso, eu estudo o regionalismo, que também tem desde coisas excelentes até obras menores. O Rei Negro é uma das obras regionalistas dele. Tem muitos contos dispersos em livros desconhecidos,
Mas basicamente é o Sertão e Treva, Banzo, o Renegro, um pouco Miragem e outros contos menos famosos dele. Tá? Então eu estou aí nesses 4 anos de muito estudo e espero encontrar outras pessoas interessadas em congressos, em semanas de letras. E é isso. Obrigado.